O que é infecção alimentar? Eu vou explicar nesse vídeo para vocês. Existe a infecção, a intoxicação e a toxinfecção. E cada uma delas, apesar de serem similares, agem de forma diferente no nosso organismo. Tá? Então a infecção é quando a gente ingere um micro-organismo que está presente no alimento e esse micro-organismo vai se multiplicar e colonizar o nosso intestino. Isso é a infecção alimentar. Como vocês podem ver aqui na imagem, muita falta de higiene, tá? Eu não sei o que esse cara está fazendo, mas provavelmente de propósito, né? Ou é uma demonstração, eu espero. Aqui, muita sujeira, nessa outra imagem, tá? Então, tudo isso são ambientes propícios para ter contaminação, para ter bactérias e contaminar todos os alimentos que encostarem nisso daqui e passar para a gente, tá? As bactérias, elas podem ser mortas através de vários processos, como o congelamento, resfriamento, o aquecimento adequado da comida até certa temperatura, ou manter em uma temperatura depois de cozido, né? Normalmente acima de 65 ou 70 graus, que é o que eles deixam em bancadas de buffet, por exemplo. Eles deixam aquele fogo ali embaixo aquecendo a comida, não é só para ela ficar quente, é também para evitar que ocorra contaminação de micro-organismos ali nas comidas, tá? Por isso que também tem a tampa normalmente. Então ele mantém uma temperatura adequada. Bom, como eu falei, então, o armazenamento da comida influencia no produto final, a higiene do manipulador, das mãos do manipulador, se está usando touca para o cabelo não cair na comida, que também pode contaminar a comida, se às vezes está usando luva, qual vai ser a temperatura do preparo dessa comida, se ela está adequada ou não, tudo isso influencia na quantia de micro-organismos que vão ter no alimento e que podem passar para a gente. Então, a partir do momento que nós ingerimos o alimento contaminado, se ele estiver contaminado, óbvio, pode ter uma infecção, principalmente se você for imunossuprimido, ou seja, ter alguma deficiência no seu sistema imune, alguma doença que possa te afetar. E é um fator de risco para crianças, idosos, imunossuprimidos e grávidas. Tá? Então, se você ingere esse alimento contaminado, é mais fácil dos micro-organismos se multiplicarem. E eles podem ser vírus, bactérias, fungos, por exemplo, mas nos alimentos não é tão comum. O fungo a gente consegue ver, então evita de comer, né? Mas foca mais em bactérias, protozoários, vírus. Tá? Então a gente pode ingerir, eles podem se multiplicar, atacar nosso intestino, passar para outros órgãos, inclusive, e ter uma disseminação geral. Certo? Aqui é uma imagem da salmonela invadindo as células. Tá? É uma imagem de microscópio eletrônico e é o que a salmonela faz. Ela consegue furar de uma célula para outra. Tá? Então ela vai passando, ela consegue fugir dos macrófagos e dos lisossomos, então para destruir ela é um pouco mais difícil. Tá? Ela fica dentro da célula ali do macrófago, depois ela passa para outra, e assim ela vai se disseminando através do corpo. Os sinais que podem acontecer durante uma infecção normalmente são vômitos, náusea, indigestão, diarreia com sangue ou não, né? Diarreia muito aquosa também, febre, cólica, dores abdominais, dores de cabeça, entre outros. Pode ser muito pior, mas esses são os mais comuns. Tá? Aqui uma imagem, só um exemplo também. Você ingeriu um alimento contaminado com salmonela, causou inflamação no estômago, a inflamação causa irritação, causa alteração de permeabilidade, ou seja, muda como a água vai passar pelo alimento, pelo seu corpo. Então, isso pode influenciar no que? Na diarreia. Causa uma diarreia devido à alteração de permeabilidade, devido à salmonela furar as células, né? Penetrar nas células, causar danos às vilosidades intestinais.
irritações, tá? E ela vai se proliferando. E se o seu corpo não estiver bem, se você não tiver com um sistema imune bom, isso só piora, tá? E você sente muito mais sintomas com muito maior intensidade. Então você tem que ir no médico, tomar antibióticos, anti-inflamatórios, analgésicos, dependendo. Mas nunca menosprezar uma infecção, tá? Ela pode se espalhar pelo seu corpo, ela pode trazer danos maiores a você. Então é bem importante que, caso você tenha alguma infecção, intoxicação ou toxinfecção alimentar, quanto mais rápido você for para o hospital ou para um posto de saúde para ser atendido, melhor o prognóstico para você, tá? Aqui é um vídeo, eu quero fazer esse vídeo rapidinho, só demonstrando. Isso aqui não é a salmonela, se eu não me engano é Escherichia coli, tá? Causando infecção. E o que dá para eu demonstrar aqui para vocês nessa imagem mesmo? Vamos supor que aqui está no seu intestino, as vilosidades intestinais aqui. Ela entra, consegue perfurar e passar para outros lugares do corpo, para outros vasos sanguíneos, para outros órgãos, e vai se multiplicando. Aqui nesse vídeo é um macrófago, uma célula do sistema imune, indo atrás dele para fagocitar e destruir esse micro-organismo, essa bactéria. Então vamos ver o vídeo. Olha lá, ele está lá dando um rolezinho, soltando as toxinas, se multiplicando. Aí vem o macrófago e vai engolindo, ó, vai fagocitando. O macrófago tem que fazer isso, é a função dele, tá? Tá te defendendo, ó, tá fugindo. E ele segue essas citocinas, né? Esses rastros que ele deixa. Citocinas não, esse rastro aqui, ó. Isso é um sinal para o macrófago. É nisso que o macrófago vai atrás, ó. Tá vendo, ó? Seguindo os rastros verdes aqui, ó. Tá? São os mediadores dessa bactéria. Ele vai atrás para defender o nosso corpo. Porém, essas células, essas bactérias, como eu falei, ou protozoários, vírus, eles podem atravessar aqui as vilosidades. Eles podem sair de uma célula para outra, eles podem se multiplicar e dificultar o trabalho do macrófago. E também a salmonela, ela consegue se multiplicar aqui dentro do macrófago, tá? E impedir que a célula de defesa realize a função dela, tá? Mas eu não vou entrar a fundo nisso, é mais um vídeo explicativo sobre o que é a infecção alimentar mesmo, que já foi falado bem no comecinho do vídeo. Se você não prestou atenção, volta ali, tá? E dá uma olhadinha. No começo do vídeo eu já falei, já resumi, mas esse resto é só por curiosidade mesmo, tá? Então é isso, o vídeo de hoje acabou. Se eu tirei sua dúvida sobre o que é infecção alimentar, assiste o outro vídeo que eu vou falar sobre intoxicação e toxinfecção alimentar, porque são diferentes, tá bom? Então, a infecção alimentar, os micro-organismos estão presentes no alimento, você vai ingerir, eles vão se multiplicar dentro do seu corpo, causar danos ao hospedeiro, a você, e podem desenvolver doenças ou atingir outros órgãos, outras partes do corpo. E normalmente a infecção alimentar, associada por exemplo a bactérias, pode estar na água, alimentos crus como ovos, carne de frango, carne bovina, leite, enfim, uma diversidade muito grande e enorme de alimentos que podem causar infecção. Inclusive, falta de higiene, mão do manipulador com feridas, mas em geral a falta de higiene também pode causar uma infecção alimentar, tá? Por isso que é muito importante se prevenir e sempre manter a higiene. Até a próxima. Tchau!